granada já está preparada. A granada gira no ar antes de cair no chão. Ela não explode. Na verdade, trata-se do ovário de um fantasmagórico bicho-pau. Essa espécie não tem tempo para cuidar dos próprios ovos. Então desenvolveu uma habilidade incrível. Transforma os ovos em algo parecido com uma semente saborosa. As formigas, ao encontrá-los, levam-nos para o ninho pensando que são alimento. As formigas só conseguem comer a parte superior da casca do ovo. O restante é descartado dentro do formigueiro. Sem perceber, as formigas acabam protegendo essa casca por meses, até que ela finalmente eclode com segurança. Se você acha que esse bicho-pau já era o ápice da esperteza, espere até conhecer essa borboleta azul ainda mais impressionante. Ela só põe ovos em flores de genciana, mas o segredo está nas lagartas que nascem desses ovos. Logo depois, assim que a lagarta cai no chão, as formigas operárias sentem seu cheiro. Para elas, essa intrusa indefesa não representa ameaça alguma. Sem hesitar, uma formiga a levanta e a leva embora. Mas isso faz parte do plano da lagarta. Essa lagarta é especialista em enganar. Ela libera um odor idêntico ao das larvas de formiga. Isso faz com que as operárias acreditem que se trata de uma larva perdida e a carreguem para dentro do ninho. Dentro da câmara de criação das larvas, já existem várias dessas lagartas. Todas exalam o mesmo cheiro que os filhotes de formiga. Na sala de berçário do formigueiro, quando as lagartas emitem sinais de fome, as formigas cuidadoras correm para alimentá-las. Mas a farsa não termina aí. Com o tempo, essas lagartas vão ainda mais longe. Elas aprendem a imitar os sons das larvas de formiga. O truque funciona tão bem que, se houver escassez de comida, as formigas podem até sacrificar suas próprias crias para alimentar as impostoras. Graças a esse disfarce perfeito, as lagartas conseguem acesso a uma grande quantidade de alimento. Alimentadas constantemente, elas crescem muito. Durante 2 anos inteiros, as formigas cuidam delas com dedicação, até que, um dia, as lagartas param de se alimentar e entram na fase de pupa. Algumas semanas depois, uma borboleta azul emerge do casulo. Ela rompe a crisálida e sabe que precisa sair do formigueiro. Ao deixar o lugar onde viveu por 2 anos, sente o ar fresco do lado de fora. Dentro do ninho, resta apenas sua antiga casca vazia. A borboleta recém-transformada escala uma flor de genciana. Ali, ela se prepara para abrir as asas e voar pela primeira vez. Seu objetivo agora é encontrar um parceiro e pôr ovos antes que outra geração de lagartas trapaceiras ocupe o formigueiro novamente. Este ser que se assemelha a um alienígena chama-se grilo blindado. Com um corpo que pode atingir 5 centímetros de comprimento, é conhecido como o Hulk verde do mundo dos insetos. Sendo um animal onívoro, o grilo blindado prefere presas macias e suculentas, como filhotes de pássaros. Contudo, ele não possui capacidade de voo, dependendo de oportunidades para capturar suas presas. Um exemplo é o pássaro chamado tecelão de bico vermelho, que é a ave mais abundante do mundo, com uma população de bilhões apenas no deserto de Kalahari. Com a chegada da estação das chuvas, os recursos alimentares se tornam abundantes, e o tecelão de bico vermelho entra em seu pico de reprodução. Contudo, eles têm apenas 5 semanas para se alimentar, construir ninhos e criar seus filhotes. A chuva, que traz esperança, também atrai predadores, como os grilos blindados, que surgem aos montes perto dos ninhos. Para manter a energia necessária às suas atividades, eles precisam de uma dieta rica em proteínas, e os recém-nascidos dos tecelões são uma fonte ideal de alimento. Enquanto os adultos saem para buscar comida, os grilos blindados sobem sorrateiramente pelas árvores, invadindo os ninhos para se banquetear. No entanto, quando a mãe pássaro percebe o perigo, retorna a tempo e enfrenta o invasor. Mesmo contra aves adultas, o grilo blindado não demonstra medo, utilizando uma tática peculiar. Ele expele um líquido sanguinolento e fétido que pode causar cegueira em quem for atingido. A mãe, determinada a proteger seus filhotes, ignora a dor e ataca o intruso, fazendo-o cair de grandes alturas. Apesar de sua carapaça rígida, uma queda de tamanha altura é quase sempre fatal para o grilo blindado. Além disso, o cheiro de seu sangue no ar atrai predadores, como outras espécies de insetos carnívoros, que rapidamente se reúnem para devorar o grilo ferido. Assim, o grilo blindado, que antes era um predador, torna-se a presa.
Quando o período de chuvas chega ao fim, os tecelões de bico vermelho deixam o local em busca de novas terras, iniciando mais uma etapa de sua jornada migratória. Esse tipo de arma natural de alta potência é conhecido cientificamente como bombardeiro líquido-gás, pertencente à família dos Carabidae, subfamília Bratininae, sendo uma das cerca de 50 espécies conhecidas como besouros bombardeiros. Quando ameaçados, esses besouros conseguem expelir com um som semelhante a uma explosão uma nuvem de vapor quente e irritante a partir da extremidade do abdômen. Esse spray contém substâncias químicas agressivas, como o benzoquinona, que servem para afastar predadores como formigas e dar ao besouro uma chance de fugir. Durante a defesa, o líquido é expelido de forma explosiva, com uma temperatura acima de 100 °C. Essa mistura é composta principalmente por vapor d'água e benzoquinona, e pode ser direcionada com precisão para diferentes direções, graças ao movimento ágil da parte traseira do abdômen do inseto, chegando até a mirar diretamente no agressor. O calor pode queimar a boca dos predadores e, ao mesmo tempo, o cheiro forte da benzoquinona ajuda a afastá-los ainda mais. Esse spray é resultado de uma reação química interna. O abdômen do besouro possui glândulas que armazenam hidroquinona e peróxido de hidrogênio. Quando esses compostos entram numa câmara de reação que contém as enzimas catalase e peroxidase, o peróxido se decompõe liberando oxigênio, enquanto a hidroquinona é oxidada, transformando-se em benzoquinona. A reação é altamente exotérmica, libera calor, fazendo com que a mistura ferva, se vaporize rapidamente e seja expelida sob pressão com o auxílio do oxigênio gerado. Alguns besouros conseguem repetir esse processo mais de 20 vezes seguidas antes de esgotar seu estoque. Além disso, o som seco semelhante a uma pequena explosão, um pá, também ajuda a assustar os predadores, dando ao besouro uma chance de escapar. As cigarras têm um vício curioso. Elas não apenas fazem suas necessidades biológicas enquanto conversam, mas o fazem sob o céu azul radiante, enquanto as folhas pequenas começam a chover. E não é chuva, mas urina. No entanto, quando centenas de insectos se juntam, isso se transforma em uma verdadeira tempestade. O mais impressionante, essa prática não faz distinção de gênero. Tanto machos quanto fêmeas compartilham o ritual. Esses insetos, verdadeiros engenheiros da sobrevivência, possuem canudos próprios para extrair o néctar das plantas e obter os nutrientes essenciais. O problema? O suco das frutas é extremamente pobre em nutrientes e por isso elas têm que beber incessantemente. E como se isso não fosse o suficiente, precisam também urinar constantemente. Com essa necessidade vital, as cigarras em sua luta diária acabam se sacudindo para ajudar no processo. Mas, vamos ser sinceros, fazer isso manualmente é ineficiente. Uma cigarra consome o equivalente a 300 vezes seu peso corporal por dia, e a retenção urinária não é uma opção. Por isso, a solução encontrada por elas é fascinante. Evoluíram uma porta traseira especial que permite que a urina seja expelida com uma força tão grande que as afasta rapidamente do local. Essa técnica não é simples, é um reflexo de uma sabedoria que a natureza desenvolveu ao longo de milhões de anos. Cada gota de urina das cigarras segue esse processo meticulosamente. Estudar essa maneira única de expelir urina nos trouxe uma nova perspectiva sobre como a natureza, com seus detalhes... Isso não é um bulbasauro, mas sim uma imensa planta prestes a se abrir em meio à seca do deserto. A criatura conhecida como chifre peludo absorve nutrientes com voracidade, tudo para florescer e frutificar. Quando o botão da flor atinge o tamanho de uma bola de tênis, é sinal de que o momento da abertura se aproxima. Ao se desabrochar por completo, a flor assume uma forma semelhante a uma estrela do mar, e por isso é chamada de estrela do mar do deserto. Ela é coberta por pelos finos e possui uma superfície repleta de dobras, que lembra certos órgãos. Além disso, exala um odor fétido, parecido com carne podre, tão forte que até mesmo os seres com carapaça recém-formada lacrimejam ao sentir o cheiro. Enquanto a maioria das flores libera milhões de grãos de pólen ao vento, o chifre peludo empacota seu pólen em 5 pequenas cápsulas, aguardando a chegada de um entregador.
É aí que entra Li Ying, uma entregadora dedicada, sempre sorridente diante das adversidades. Seu gosto peculiar pelas coisas fedidas faz com que se sinta atraída pela flor. Empolgada, ela esfrega as mãos ansiosamente, pronta para a refeição, sem imaginar que está caindo em uma armadilha cuidadosamente preparada para ela. Quando ela se aproxima do centro da flor, antes mesmo de sentir o cheiro se dissipar, o chifre peludo cola uma das cápsulas de pólen em sua boca. A entrega foi feita com sucesso. Com a enorme cápsula de pólen presa ao rosto, Li Ying não consegue se livrar por conta própria. Sem conseguir se alimentar, ela segue viagem em busca da próxima estrela do mar do deserto. Quando sua boca, ainda envolta pela cápsula, mergulha no centro de outra flor, a cápsula se solta e o chifre peludo completa sua missão de polinização. Li Ying, aproveitando o momento, saca o celular para checar o carro. Basta abrir o app Dongshed para ver claramente os dados reais de vendas de veículos. Mas o tempo é curto e o lagarto que aguardava faminto já abocanha tudo sem cerimônia. Em outro ponto do deserto, uma flor conhecida como flor demônio finalmente desperta após 5 anos de sono. Ao florescer, revela-se como a maior flor do mundo, a Rafflesia arnoldi, ou flor cadáver. Seu florescimento dura apenas alguns dias antes de murchar, e sua polinização também depende da enganação. Ela se disfarça de carcaça de animal, emitindo um cheiro podre para atrair criaturas como Li Ying. Inocente, ela caminha pelo gigantesco pistilo da flor e, embora não tenha comido nada, queima muitas calorias. Seu corpo fica coberto de pólen da flor cadáver, e logo ela será atraída pelo fedor de outra flor, garantindo assim o sucesso da reprodução da espécie. E assim, a flor cadáver cumpre seu papel no ciclo da vida. Enquanto isso, Li Ying continua sendo a única a sair machucada nesse mundo bizarro. Você conhece o único inseto que pode correr até perder a noção do próprio corpo? Quando sua visão começa a ficar turva, é sinal de que está prestes a ficar confuso. Obviamente, o mar não é o destino desta jornada. O besouro é um tipo de inseto que gosta de se esforçar ao máximo. Ao meio-dia, a areia está quente como uma chapa, e para evitar o calor, ele instalou 6 pernas longas para si mesmo. Assim, pode se manter afastado do chão escaldante. Seu dorso liso, suas mandíbulas curvas e seus pelos brancos e finos ajudam a refletir a luz do sol, reduzindo sua temperatura. Mas as pernas não servem só para isso. Mesmo que o tempo esteja quente, ele prefere ficar parado, como um inseto pensativo. No entanto, quando encontra um problema que não pode enfrentar, se transforma no Flash dos insetos. Ele é o inseto terrestre mais rápido, atingindo uma velocidade de 9 km por hora. Se essa velocidade fosse ampliada proporcionalmente para um ser humano, ele poderia correr a 1000 km por hora, o equivalente à velocidade de cruzeiro de um avião. Cada vez que corre, ele dá tudo de si. Mas e quanto ao seu cérebro? Quando atinge sua velocidade máxima, sua visão fica temporariamente turva. Então precisa parar para permitir que seus olhos compostos foquem novamente no alvo. Na praia, uma pequena mosca da fruta caminha tranquilamente procurando comida. Mas desta vez, a comida é ele mesmo. No entanto, ser rápido nem sempre é uma vantagem. Se perder faz parte da rotina, e até na hora de caçar ele erra 30% das vezes. Por outro lado, os passos leves e rápidos do besouro tigre permitem que ele vá a qualquer lugar e coma diversas iguarias. A tâmara é um dos seus lanches favoritos. Tem em grande quantidade e é fácil de pegar. Mas se for assustada, a tâmara pula para o alto e ele acaba errando o alvo mesmo com Einstein. Sempre achei que fosse só uma lenda. Pesquisas mostram que mais de 90% das crianças nunca viram um vagalume. Eles são uma lembrança da infância da geração dos anos 80 e 90. E mesmo essa geração já não os vê. Vagalumes que ficaram adormecidos por 2 anos sob a terra, movidos pelo desejo de encontrar o amor, finalmente emergem. Agora já estão completamente desenvolvidos, e a luciferina em seus corpos reage intensamente com o oxigênio, emitindo uma luz bioluminescente deslumbrante. Mas isso ainda não é suficiente para conquistar uma parceira. As fêmeas dos vagalumes são extremamente elaborar uns com os outros. Quando dezenas de milhares de vagalumes se reúnem e brilham juntos, iluminam a floresta como se fosse um sonho. Luzes grandes e pequenas piscam entre os arbustos, como um rio de estrelas saído de um conto de fadas. No entanto,
Esse espetáculo deslumbrante não é o objetivo final. As fêmeas só se movem quando os machos brilham em sincronia. Assim, os machos ajustam seu ritmo de brilho. O que antes era um emaranhado caótico de luzes passa a ser guiado por uma força invisível e começa a se unificar, até que em certo momento, algo mágico acontece. Eles conseguem brilhar em sincronia perfeita, como se fosse algo sobrenatural. Esse fenômeno é considerado um dos espetáculos mais incríveis do planeta. Mesmo as fêmeas mais exigentes ficam comovidas e começam a responder. Mas, em comparação com as luzes cintilantes dos machos, a luz das fêmeas é muito fraca. Por isso, elas emitem seus sinais nos intervalos entre os brilhos dos machos. A partir desse momento, cada macho precisa lutar por si mesmo, nessa noite mágica. Brilhos breves e intensos, mesmo que ainda haja registros escritos, ninguém mais verá esses insetos que brilham no escuro.